Olá, aqui é o professor Piscini e hoje eu estou aqui para apresentar para você os 5 erros mais comuns de quem estuda para provas, concursos e faculdade. Olha, existem muitos outros erros, tá? Mas esses que eu selecionei são os que eu mais vejo que as pessoas cometem ao longo aí da minha experiência, atendendo tantos alunos, são os erros que mais fazem as pessoas reprovarem. Então, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Eu vou apresentar os erros para você e logo em seguida uma dica para você resolver esse erro e ter o resultado que você está buscando. Então, vamos lá para o primeiro erro. E esse erro aqui que eu vou apresentar para você, eu não vou dizer que ele é o pior, porque o pior é o último, tá? Mas esse aqui tá no segundo pior, vamos colocar assim, dos 5, né? Por quê? Porque é um erro que muitas pessoas acham que não estão cometendo. E o erro é achar que somente estudar é o suficiente para a aprovação. Entenda o seguinte, porque você deve estar vendo isso aqui e falando, peraí, professor, que loucura é essa? Eu tenho que estudar para conquistar a aprovação. Eu entendo você e concordo, mas estudar é apenas uma parte. Você, além de estudar, você tem que aprender. O grande problema de você pensar somente em estudar, você pensa em horas de estudo. Então, você acha que tem que ficar 12 horas, 10 horas, aí vem aquelas notícias, fulano ficou 12 horas estudando, e aí você entra em ansiedade. Tá? Principalmente para quem trabalha e estuda, olha isso e fala, cara, é impossível para mim. Então eu tô aqui para falar para você que isso não é o importante. Estudar é uma parte, tá? Mas não é só estudar, é aprender. Imagina uma pessoa que fica horas na frente de um conteúdo, chega no final e fala, cara, eu não lembro de nada. Ela só perdeu tempo. O que conta é o aprender. Tanto que o meu projeto, né, quando eu comecei o meu projeto na internet, o site é estudareaprender.com. O foco é no aprendizado, no que você aprende na sua vida. Como que você faz para aprender? Você tem que se preocupar com a técnica ou a sua forma de aprendizado. Tá bom? Vou dar um exemplo para você. Antigamente eu perdia muito tempo estudando, tá? Muito tempo atrás, né, na minha época de estudante. Eu ficava muito tempo estudando e eu falava, caramba, eu perco muito tempo aqui. Mas por que isso? Porque eu não usava a técnica certa. E a técnica certa é aquela que é melhor para você. Eu aqui no meu site, no meu projeto, eu sempre falo do aprendizado personalizado. Cada pessoa tem a forma de aprender. A sua técnica é única e você tem que usar essa técnica para aprender melhor. Eu descobri, por exemplo, que para mim a melhor coisa são os livros. Os livros e as minhas técnicas de anotação, as minhas técnicas de memorização que eu utilizo. E é isso que conta, tá? A mesma coisa para você. Encontra a sua forma de aprender, encontra a sua técnica e você acelera. E não se preocupe com horas de estudo. Às vezes você pode falar o seguinte, olha professor, hoje eu estudei 1 hora, nossa, mas valeu muito a pena, porque eu consegui resolver tudo. Ou se você tem 4 horas por dia, você pode colocar 4 matérias para estudar, mas cada hora de cada matéria valeu muito a pena. E você vai estar muito melhor do que uma pessoa que diz que tem 10 horas para estudar, mas no fim não aprendeu nada. Então entenda que estudar não é só o estudar. Você tem que estudar e aprender. Você tem que ter uma coisa na sua mente: estudar menos e aprender mais. Tá? Isso aqui não é aquelas conversas do tipo técnicas milagrosas, tá? Existe isso mesmo. Você pode estudar menos e aprender mais. Como? Com as técnicas certas. Agora vamos ao segundo erro mais comum. O segundo erro mais comum é achar que tem 2 cérebros. Você vai escutar isso agora e falar assim, professor, eu não acho que eu tenho 2 cérebros. Tá, mas eu vou explicar pra você contando um caso de uma pessoa que eu atendi, estava estudando por uma prova, agora eu não vou lembrar se era um concurso ou se era OAB, enfim. Eu lembro do caso, a pessoa, ela falou pra mim o seguinte, professor, olha, eu estudo, chego em casa, eu tenho que estudar à noite, depois que eu chego em casa, e eu não consigo. Parece que eu não aprendo, parece que eu não tenho foco, eu não consigo me dedicar aos estudos. Geralmente quando eu atendo a pessoa, a gente faz uma análise da rotina. E quando eu verifiquei a rotina da pessoa, eu falei, olha, tem um erro aqui. Né? Você um dia está fazendo uma coisa, outro dia está fazendo outra, você não tem uma organização, e aí você acha que é só chegar a estudar? A pessoa falou para mim assim, não, professor, eu acho que é só chegar a estudar. Quando você faz isso, a impressão que eu tenho é que você tem 2 cérebros. É tipo assim, vou desligar o meu cérebro da rotina, né, a chavinha aqui, aí agora eu vou ligar o cérebro modo estudar. Pronto, esqueci a minha vida. Não funciona assim, meu amigo. Você só tem um cérebro. Tudo que acontece na sua vida tem influência no seu aprendizado. Entenda isso, tá? Entenda isso de uma vez por todas. Não tem como você largar a mão, falar assim, não, agora eu vou desligar tudo e vou me concentrar nos estudos. Não funciona assim, tá bom? E é isso que eu quero que você entenda. Para resolver esse problema, você tem que ter uma rotina organizada. Você tem que organizar a sua vida, não só os seus estudos. Por quê? Porque se você não tem uma vida organizada, você gera muito estresse e ansiedade. O estresse e a ansiedade acabam com a sua concentração e eliminam a sua memorização. Ou seja, você não aprende e não tem foco em nada. Você só está perdendo tempo.
tempo. Por isso que muitos de vocês mandam mensagem para mim falando, professor, eu não consigo estudar, só tenho a noite, parece que eu não aprendo nada. Mas o primeiro passo é organizar a sua rotina. Tá, é organizar a mente primeiro, tá? Mas também ter uma rotina organizada. Então minha dica é, monte um plano não só de estudos, mas um plano de vida, tá? O seu plano de vida, a sua organização de vida e a sua organização de estudos. E aí você com tudo isso organizado, e você tem que fazer isso fluindo sempre, tá, pessoal? Assim, o plano é uma parte, você tem que ir sempre adaptando e estando de olho na sua organização para fazer a coisa fluir, para fazer a coisa acontecer. Dá para fazer isso sim, não é impossível. E aí quando você faz isso, você consegue reter mais a informação. O terceiro erro que as pessoas cometem, e esse também é um dos piores, porque eu recebo muitas dúvidas em relação a isso, é achar que técnicas de estudo ou técnicas de memorização vão resolver tudo. Eu recebo e-mails assim, professor, me passa uma técnica para aprender tudo muito rápido. Cara, não funciona assim, tá bom? Principalmente o público que eu atendo, que é um público que trabalha, estuda, já tem uma vida adulta, não funciona dessa forma. Talvez para um estudante, no período escolar, uma técnica, porque ele só vive ali no estudo dele, talvez funcione. Mas se você é um adulto e está vendo esse vídeo agora, não é assim. A técnica não vai ser o suficiente. É um conjunto. Você tem que ter uma mente organizada para você se concentrar bem, para você ter motivos claros. Você tem que ter uma rotina organizada para que você consiga, que eu acabei de falar nos dois cérebros, para que você consiga se concentrar nos estudos e a partir desse foco, a partir dessa rotina organizada, você usar as técnicas para aprender mais estudando menos. Então é um conjunto, cara. Esquece disso. Técnica não faz milagre para ninguém. Não existe uma técnica que vai fazer você aprender tudo para amanhã. Aí você vai falar, peraí, professor, se a técnica não funciona, o que eu vou usar então? Você vai organizar um plano e você vai ter o hábito de estudar. Sem o hábito de estudar, você não vai rememorizar nada. Imagina o seguinte, eu passo uma técnica para você, você tá, sei lá, há 2 anos sem estudar, 30 dias, 60 dias, não vai adiantar. Porque o conhecimento é construído aos poucos. Ele vai se formando aos poucos do que você vai aprendendo dia após dia, tá bom? E quando você tem o hábito, aí se você põe uma técnica, aí você ganha um impulso, aí você aprende mais rápido. Esse é o método que eu passo, né? Que eu sempre falo do método dos 5 passos para aprovação. O quarto erro também, esse erro é muito comum. Aliás, é o que a maioria das pessoas cometem porque isso é um vício que você tem da escola. É achar que você vai estudar poucos dias antes da prova. Se você é concurseiro, o cara espera abrir o edital. Se o cara tá na faculdade, o cara espera o professor marcar a prova. Se o pessoal tá estudando, sei lá, para residência, espera o último dia, enfim, cara, essa é a pior coisa que você pode fazer. Quando você estuda com tempo, quando você estuda antes, você vai criando o hábito, você assimila melhor o conhecimento, você cria base no seu cérebro, conexões neurais daquele conhecimento, e esse fortalecimento diário faz com que você aprenda mais rápido. Então, se você acha assim, que estudar antes da prova vai resolver, resolvia no tempo da escola, quando as provas ainda eram daquele tempo, porque hoje em dia também não resolve mais, tá? Naquele tempo sim, o cara tentava memorizar tudo, as provas eram decoreba, ia na prova e resolvia. Hoje em dia, as provas não exigem mais isso não, cara. Eles exigem de você alguns tipos de raciocínio, alguns tipos de conhecimento que você não é só decorar o assunto. O conhecimento que você adquire com o tempo. Então, esquece esse negócio de estudar um pouco antes, 30 dias antes. E o pior de todos, estudar um dia antes. Cara, se você está fazendo isso, esquece. Você só está se frustrando. A dica para resolver isso: tenha o hábito de estudar, tenha um plano a longo prazo, monta um plano a longo prazo, um plano de metas. As metas são importantes nesse caso, tá? Tenha metas de estudo diário. Com essas metas você vai se fortalecendo, construindo conhecimento e com isso melhorando cada vez mais. Agora nós vamos para o quinto e último erro que eu considero o pior de todos. O pior erro é você não estudar de acordo com a sua prova. Tem pessoas, e eu já atendi pessoas assim, né? A pessoa estuda, né? Eu até recente um caso de coaching assim, a pessoa falando comigo, professor, olha, eu tô aqui estudando todos os dias e tô me dedicando, e realmente a pessoa era bem organizada e saía mal na prova. Quando acontece isso, tem 2 erros que eu olho de cara. Primeiro, a mentalidade, e segundo, não estudar de acordo com a prova. Quando eu fiz o conversando com a pessoa, eu descobri que a mentalidade dela era boa, ela acreditava que ia conseguir a aprovação, ela estava confiante, mas ela não estudava de acordo com a prova. O que é estudar de acordo com a prova? Você tem que pensar o que a sua prova exige. Ela exige questões objetivas? Então você precisa usar as questões objetivas no estudo. São questões discursivas, de escrever, né? Questões de escrever para simplificar. Então você tem que estudar com questões discursivas. Vai ter uma prova oral? Cara, você tem que falar. Por que isso?
Porque além de você estudar, assimilar o conhecimento, você precisa criar no seu cérebro estratégias para responder a prova. Entenda que as provas hoje em dia, elas exigem várias coisas. Não é só o conhecimento. Ela exige de você agilidade mental, ela exige de você esforço, ela exige de você longas horas de raciocínio. E você tem que se preparar para isso antes. Você tem que fazer isso antes. Então você tem que deixar um dia ali de simuladão, se você está estudando para um concurso, para uma prova específica. Se você vai fazer uma apresentação oral num trabalho, alguma coisa, cara, você tem que treinar em casa. Se você vai ter uma prova discursiva, que você vai ter que pôr estudos de caso, isso tem muito, né? Principalmente acho que na OAB, tem uma pessoa que eu atendi, ela está fazendo uma prova nos Estados Unidos, ela tem que colocar um caso ali, ela tem que explicar o caso passo a passo. Então, se você tem que fazer isso, escreva bastante. Tire um dia para fazer isso. Se você não faz, você vai se sair mal na prova. E você vai pensar, pô, o que eu estou fazendo de errado? É isso. Não está estudando de acordo com a sua prova. Tenha isso em mente. Use essa técnica que vai ajudar você bastante. Espero que você tenha gostado das dicas. Se você gostou, aqui embaixo você já compartilhe com aquele seu amigo que precisa ver esse vídeo. Fala, fulano, dá uma olhada aqui nesse vídeo do professor Piscine, que ele está passando umas dicas que vai ajudar muito você. Você pode clicar em gostei aqui embaixo. Aqui embaixo também tem o link para o meu coaching, para você conhecer o meu processo de coaching. Tem o grupo do WhatsApp que eu mando dicas, vídeos ali. Dá uma olhadinha aqui embaixo também. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.